Olá, este vídeo é sobre diversidade e unidade nas reformas, nos protestantismos, mas antes eu preciso explicar o motivo de ele existir, que tem a ver com outro vídeo que eu fiz há um bom tempo já sobre ecumenismo e relações ecumênicas. Naquela ocasião eu percebi que muitas pessoas evangélicas ficaram um tanto incomodadas com o fato de eu me referir às relações entre denominações protestantes, entre tradições protestantes, como relações ecumênicas. Parece haver uma ideia um tanto otimista de que só é ecumenismo quando nós nos relacionamos com a Igreja Romana e entre nós, protestantes, evangélicos, o que seja, já há uma unidade meio de partida, que faz com que essas relações sejam o quê? Não sei, algo que não envolva o tal do ecumenismo, que para essas pessoas geralmente é visto como algo muito negativo, aliás, extremamente negativo. Mas eu tentei demonstrar que, historicamente falando, a ideia do ecumenismo surge justamente para diálogo entre tradições protestantes, entre igrejas evangélicas, com vistas a um envolvimento maior com o campo missionário. Assim é. Mas não quero retomar essa discussão. Eu quero pensar de uma forma um pouco mais otimista, porque naquela ocasião, então, eu tinha que demonstrar que a diferença entre nós era uma diferença muito importante, a ponto de fazer com que esse diálogo não fosse um diálogo entre absolutamente iguais. Mas é possível também ter uma visão um pouco mais otimista, um pouco mais de aproximação, de convergência. Essa é a questão, E eu entendo que, de certa forma, sim. Eu explico melhor as consequências disso ao final do vídeo, mas eu queria me referir a um texto específico. Antes de ir a ele, eu comento sobre o que o Jaroslav Pelikan fala sobre a justificação pela fé na tradição cristã. Ele comenta que é curioso que a justificação pela fé como doutrina é descoberta ou redescoberta por Lutero a partir de uma busca pessoal, a partir de uma questão pessoal de vida, mas que acaba se tornando esse ponto de convergência entre as diferentes reformas do século XVI. Ele até comenta os seguidores de Calvino percebiam inúmeras diferenças entre o que eles pensavam e o que pensavam os adeptos da reforma luterana, mas reconheciam na justificação pela fé uma importantíssima convergência, um ponto em comum. É claro que depois nós podemos pensar mas há também diferenças no entendimento sobre a justificação pela fé, sobre como ela chega a nós, sobre como ela está na vida da igreja, como ela é pregada na igreja. Claro que há diferenças aí também, Então eu me refiro a um texto que vai além dessa questão meramente doutrinária para pensar no significado que tinha fazer uma reforma, como que nisso pode haver uma convergência também entre os diferentes grupos. E esse texto é de um teólogo chamado Scott Hendricks. Ele aparece no ano 2000 nesse periódico do Princeton Seminary. Eu acho muito interessante porque o Scott Hendricks ele estava ali numa preleção sobre a cadeira que ele assumia naquele seminário. Ele assumia a cadeira como professor de História e Doutrina da Reforma. E ele se coloca essa questão, é possível a gente falar de uma História e Doutrina da Reforma? Principalmente lá no ano 2000 já fazia tempo que nós estávamos falando muito mais em reformas do século XVI do que em reforma, já se percebia que essas diferenças eram muito significativas, já falávamos em protestantismos e não em protestantismo, e ele volta e pergunta em meio a tanta diversidade, faz sentido falarmos de doutrina da reforma, de história da reforma? E ele vai defender que sim, de certa maneira. Não desconsiderando
toda essa percepção que nós temos da diversidade, da importância que tem a diversidade entre as diferentes reformas. Mas então, o que seria esse fator comum? E ele vai além de simplesmente se referir à justificação pela fé, porque ele quer alcançar algo mais prático, né? Algo que envolva o movimento em si e não simplesmente uma doutrina pontual. O que seria então isso, né? Ele tenta demonstrar que havia uma agenda comum entre as diferentes reformas, entre os diferentes reformadores. Uma agenda comum que surgia de uma percepção comum. E essa percepção tem a ver com o estado da Europa naquele momento e com essa história religiosa da Europa, né? Ele vai dizer assim, que essa agenda comum ela tinha dois lados, como se fosse uma espada de dois gumes. Por um lado, ela tinha a ver com uma crítica contundente à religiosidade que estava instalada na Europa naquele tempo, a religião medieval que estava instaurada na Europa naquele tempo. Uma crítica que mostrava que essa religiosidade era muito legalista, cheia de superstição e cheia de engano, misturados com a verdade que às vezes ficava oculta por ali. Ao lado desse lado crítico, né, o outro lado da espada era essa vontade, esse ímpeto de recristianizar a Europa, de enraizar o cristianismo na Europa. É claro que isso vinha de uma percepção maior de que essa religiosidade medieval não tinha permitido ou não tinha conseguido fazer a Europa ser realmente cristã. Não adiantava haver um poder na mão de pessoas reconhecidamente cristãs, não havia suficiência no fato de haver uma maioria da população que se identificava como parte da igreja, que era batizada simplesmente, né? Isso para os reformadores não era suficiente. Eles percebiam que faltava que o cristianismo fosse algo vivo nas pessoas em geral, no dia a dia, em todos os lugares. Que não fosse algo meramente institucional e que a vida cristã não fosse algo mais restrito às pessoas religiosas, né? Que fosse algo da vida, que fosse algo no mundo cotidiano. E percebiam, então, essa dupla tarefa, que é um tanto radical, e aí o Hendricks vai dizer que, nesse sentido, todos os reformadores são, sim, radicais, né? mesmo Lutero, porque no seguinte sentido, né? Eles perceberam que eles precisavam arrancar, desenraizar essa religiosidade tradicional, antiga e, no modo de ver deles, pervertida, que conduzia as pessoas não a serem cristãs, mas a continuarem sendo pagãs com um verniz de cristianismo. Então, além de arrancar essa religiosidade que eles dizem ser falsa e pagã, queriam enraizar a verdade do Evangelho, a verdade do cristianismo fundamentado na palavra. Essa seria a dupla tarefa, essa seria a agenda das reformas do século XVI. As diferenças, então, teriam surgido na maneira de entender como implementar isso, como realizar isso, até que ponto precisamos ir e quais seriam os métodos. Mas, de fato, né, que isso aconteceu, né, sim, é verdade. Lendo Lutero, a gente percebe muito isso. Mesmo com a reforma já em andamento há certo tempo, Lutero é muito crítico sobre o estado do cristianismo na sua região. Ele tem uma visão, assim, para alguns muito pessimista, mas ele diz, olha, falta pessoas cristãs aqui. E ele diz isso cercado de pessoas nominalmente cristãs. Ele está dizendo, há pouco, há muito o que fazer. Não é verdade, né, eu pergunto, que o catecismo menor surge num esforço desses também, de fazer com que as pessoas sejam verdadeiramente cristãs, que ser cristão não seja só algo da boca para fora,
uma autoidentificação, mas seja algo que se carrega na vida, algo que se crê realmente, que se vive realmente, porque justamente, né, antes do catecismo menor surgir, o que se percebe é que mesmo entre paróquias que faziam parte da reforma, havia um estado de cristianismo deplorável, né? Isso Lutero diz claramente. Então o esforço é esse. Por isso também é interessante, porque aí surge um assunto tangencial, né? Quando se pergunta assim, o que a reforma fez pela missão? De certa forma eles estavam fazendo missão ali, né? Eles estavam fazendo missão ali porque eles percebiam a Europa em si, né? Ou seja, aquela região germânica, no caso da reforma luterana, como campo de missão, né? Ali faltava cristianismo. Não é que eles olhavam para um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus e pensavam assim, esse povo precisa ser cristianizado, né? Isso ainda estava um tanto fora do foco, mas que eles viam um povo que ouvia falar de Jesus, mas que precisava ser evangelizado, que a missão precisava ser feita ali, né? É algo tangencial, mas interessante no texto do Hendricks, que fica bastante claro também. E ele vai dizer, o que eu acho interessante, né? Que esse ímpeto, essa agenda de cristianizar a Europa, percebendo, né, que essa cristianização estava muito deficiente ainda, era muito superficial, esse ímpeto é comum a todas as reformas, né? E aqui é uma parte que pode incomodar um pouco, né? Tanto para as reformas de Lutero, de Calvino, essa reforma mais moderada, quanto para os reformadores radicais. É isso que eles queriam. O que diferencia cada um, e que vai diferenciar suas atitudes também, é o entendimento sobre como levar isso a cabo e sobre o que é preciso para que isso aconteça de fato, né? Lembrando, né, isso não é proposta minha, é do Scott Hendricks, que eu achei proveitoso, né, comunicar para vocês, achei proveitosa a leitura e muito interessante, assim, faz a gente repensar algumas coisas. Ele chega ao ponto de dizer que a própria Contra-Reforma tem essa mesma agenda, de certa forma, em comum com a Reforma, né? Pelo menos assim, o intento é esse, né? Há uma percepção de que falta muito para a Europa ser cristã realmente lá no século XVI, né? E isso faz pensar muita coisa, né? Eu não sei. Hoje eu fico pensando assim que nós estamos meio que na mesma. Nós temos uma multidão nominalmente cristã que não age como pessoa cristã, né? Que não entende também a vida como pessoa cristã. Talvez isso seja uma questão para a gente no nosso tempo. E não é difícil perceber como é fácil nós sermos incoerentes com aquilo que nós afirmamos como fé, quando a gente olha uma guerra em que dois lados são cristãos, né? Nominalmente cristãos, os dois lados estão ali orando, fazendo suas preces para o mesmo Cristo. Bom, é um momento triste isso, um momento muito terrível, mas que inevitavelmente vai povoar nossas reflexões por esse tempo, né? Em princípio é isso que eu queria dizer, né? É isso que eu queria dizer. O que isso faz pensar sobre o nosso contexto religioso no nosso país, por exemplo, né? Eu entendo que nós deveríamos também valorizar pontos de convergência entre diferentes tradições protestantes. Eu percebo entre luteranos, às vezes, uma maior vontade de aproximação com a Igreja Católica Romana do que com tradições protestantes outras. Não que eu veja um problema em aproximarmos o que pode ser aproximado com católicos romanos, né? Não é isso, mas me parece que é por um medo de identificação, por um medo de confusão com outras tradições protestantes, nós marcamos somente a diferença muitas vezes. E marcando somente a diferença, algumas vezes nós
esquecemos que alguns aspectos que nós vemos ressaltados em outras tradições protestantes fazem parte também da nossa tradição luterana. Com menos ênfase, mas fazem parte. E aí nós pervertemos também um pouco o que nós somos nessa vontade de diferenciação. Para termos um maior equilíbrio nisso, eu não acho que nós devamos apagar as fronteiras, né? Apagar as linhas divisórias, não. Mas devemos, com muita parcimônia, perceber o que temos em comum, né? E valorizar o que temos em comum. Talvez até podendo, primeiro, né, não criticar o que não entendemos no outro, e segundo, ter alguma simpatia, né, valorizar o que há de positivo do outro lado. Eu não preciso querer converter todo mundo, trazer todo mundo para ser luterano. Eu posso perceber que há pontos positivos em outras tradições. Pontos positivos, né, isso é bom dizer, que estão em comum com aquilo que nós pensamos, que estão em comum com aquilo que nós vivemos. Ah, mas eles veem diferente, aplicam isso diferente? Calma, né, mas há um ponto em comum. Eu acho que luteranos às vezes erram muito nisso, e eu fui muito crítico disso várias vezes, porque eu estive com teólogos luteranos que às vezes diziam coisas assim, né? Porque, falando de mim, né? Porque o César, uma vez, né, quando ele descobriu a graça, né, falando de quando eu me tornei luterano, eu falei assim, gente, eu não era um pagão sacrificando bois a Zeus no Parque Municipal de Belo Horizonte, não. Né? Eu me entendia salvo por graça mediante a fé antes de ser luterano. Existe a pregação da graça fora dos arraiais luteranos. Para alguns luteranos é difícil entender isso, né? É claro que nós vamos entender, mas tem alguns outros pontos, sim, tem outros pontos que são complicados, sim, mas não quer dizer que a gente vai pegar tudo, embrulhar e jogar no lixo, sabe? Tenhamos parcimônia nisso, tenhamos calma, tenhamos respeito, e para ter respeito precisamos conhecer não só diferenças, mas também convergências. É isso, né? Isso aqui foi um a mais, não devia nem ter dito isso aqui, né? Mas é isso. Bênção de Deus, o texto do Scott Hendricks, eu não sei se ele está online, né? Talvez deveria estar, porque eu acho que é bom, né? Mas está publicado no ano 2000. Eu deixo a referência aqui, talvez pretendo usá-lo para outra coisa que pretendo escrever em breve, se Deus me permitir. Bênção de Deus e até a próxima.